Olá, amigos da família Web Rádio do Colégio Marconi. Estamos iniciando mais um Geração Marconi, entre a tradição e o amanhã. Hoje recebendo uma convidada pra lá de especial. Vamos apresentá-la aqui brevemente, nossa convidada Luciana de Paula. Com uma sólida formação acadêmica e mais de 3 décadas de experiência na área de educação, nossa entrevistada é uma profissional altamente qualificada e referência no desenvolvimento de práticas pedagógicas e socioemocional. Graduada em Psicologia e Pedagogia, com formação e pós-graduação em Neuropsicologia, Psicopedagogia e diversos outros cursos para falar sobre educação. Atualmente, nossa convidada atua como especialista socioemocional da Escola da Inteligência e também é nossa assessora pedagógica aqui no nosso Colégio Marconi. Luciana de Paula, obrigado por ter aceitado o nosso convite e bem-vinda ao nosso podcast aqui do nosso Colégio Marconi. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui com vocês, né, para bater um papo de um assunto tão importante, né, Rosso? Exatamente. Nossa pauta do programa de hoje, nós vamos falar sobre educação de crianças e adolescentes em um mundo rodeado por telas. Esse assunto ele está bastante em vigência desde que as redes sociais tomaram aí os nossos dias, não é mesmo? Então, como que essas telas têm impactado o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? Por favor. Hoje é uma grande preocupação, né? Tanto para as famílias quanto para as próprias crianças, que frente a um universo de muitas informações, às vezes se perdem. Né? O que a gente percebe hoje? As crianças estão começando a criar uma dependência para um mundo totalmente irreal. E aí elas criam expectativas na busca da perfeição, elas querem ser imediatistas, né? Não conseguem mais lidar com as frustrações. Por quê? Porque esse universo hoje da tecnologia, tudo é para ontem. Elas pensam em algo, a internet dá a resposta. Então, elas começam a ter dificuldade com as relações pessoais, porque é difícil, né? Ter relações pessoais é bem difícil. A gente costuma chamar de redes sociais, mas elas prejudicam a relação social, né? Como que funciona esse processo das redes sociais que acabam prejudicando a relação social fora das telas? A gente sempre precisa entender que a internet, as redes sociais, a tecnologia em si, ela não é o problema, né? Ela não é o vilão aí da confusão, vamos pensar assim. Mas nós precisamos trabalhar com a intencionalidade. Na escola, será que os professores sabem trabalhar a intencionalidade? Para que serve essa comunicação? Em casa, meu filho tem realmente o tempo correto de tela? Ou é apenas uma forma para ele se ocupar e eu poder fazer outras coisas? Como que está sendo essa intencionalidade? Né? Como que é lidado com as famílias? Então, o problema não é as redes sociais, não seria a tecnologia. Ao contrário, ela vem para nos ajudar muito. Se a gente lembrar da nossa época lá atrás, hoje a diferença que nós temos é maravilhosa. Mas a gente precisa formar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens tecnologicamente também, né? E esse processo de formação, a partir de qual idade a gente pode dizer que é recomendável ter esse processo de formação midiática, né? Uma educação midiática para essas crianças? A gente sempre orienta que as crianças devem começar o início da tela a partir dos 2 anos. Mas, lembrando, com um tempo muito curto. Não é para deixar a criança a tarde inteira ali, né? Mexendo no celular, vendo desenhos, músicas de uma forma aleatória. E, de novo, sem intencionalidade. Então, o que a gente precisa é fazer com que esta criança aprenda, sim, o mundo tecnológico é importante, antes dos 2 anos, nem pensar. Ela ainda nem tem essa maturidade, né, para mexer em um celular ou estar ali inserida numa tela. Mas, a partir dos 2 anos, com um tempo, e não mais do que 30 minutos também, quando eles são bem pequenininhos, né? Então, de novo, e lógico, o pai vai entregar para a criança um celular sabendo o que ele está fazendo, com uma supervisão, principalmente, né? É importante ter essa supervisão, porque até é algo que nós estávamos falando antes de começarmos a gravar, né? Hoje, muitas famílias e pais acabam substituindo a chupeta pelo celular. Então, não é recomendável deixar a criança por horas e horas ali
com o celular à disposição, não é mesmo? Exatamente. E o que a gente mais se preocupa é que as crianças, cada vez mais, elas estão solitárias. Rodeadas de amigos, né? A gente vê os jovens, os adolescentes aí, tão cheio de amigos nas redes sociais e num mundo totalmente solitário. Num mundo que ele cria totalmente irreal, né? Buscando uma aceitação, buscando uma perfeição. A gente até comentou sobre isso, né? Quantas pessoas, quantos adultos estão cheios de pessoas ao redor, mas precisa buscar um vídeo engraçado para rir, precisa buscar algo ali na tela para que ele se sinta feliz. É interessante também, eu li recentemente um termo sobre geração do quarto, né? Porque os adolescentes eles acabam incluindo no quarto e todo mundo girando ali em torno do quarto e as telas, obviamente, fazendo parte desse ambiente, não é mesmo? E aí esse quarto acaba sendo o mundo do adolescente. Como fazer esse adolescente sair do quarto, digamos? O importante ainda, Rússio, eu dou um passinho para trás. Como a gente tem que cuidar para que ele não fique só no quarto. Né? Muitas das vezes os pais eles se sentem seguros, achando meu filho está aqui dentro do quarto, então está tudo bem, né? Ele está seguro. E ao contrário, né? Mesmo o adolescente, mesmo o jovem, a gente precisa ter uma supervisão do que ele está vendo, né? Do que realmente ele está acompanhando e, principalmente, percebeu que o adolescente ele abre mão das amizades, do ciclo social. Poxa, tem uma festa, tem algo entre os amigos e ele sempre opta em ficar sozinho no quarto, aí a gente já começa a perceber que tem alguma coisa errada, né? E aí a gente precisa sentar e conversar. É aí que entra o papel da família, né? Como que este adolescente está? A respeito aí do papel da família, o papel de supervisão, como você mesma mencionou, né? Muitos pais às vezes se indagam, será que eu não estou invadindo o espaço do meu filho? Até onde eu posso fiscalizar, se é que podemos usar esse verbo, até onde eu posso fiscalizar o mundo digital do meu filho? Como que os pais devem lidar nessa relação da supervisão, da fiscalização e da orientação, não é mesmo? A primeira coisa que a gente precisa sempre entender e deixar isso para o aluno, né, principalmente para o nosso filho, vamos trazer para esse contexto, é que essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele mora dentro da sua casa. E enquanto ele mora ali, ele está na sua responsabilidade e na sua supervisão. É importante você zelar por ele. E como que você vai fazer isso, né? Conversando muito. Adolescentes e os jovens, até as crianças, elas não gostam de serem cobradas. Mas o que a gente precisa? Dar uma autonomia supervisionada. Você finge que você está deixando ele ter a liberdade que ele tanto quer, mas você supervisiona. Né? Não dá para deixar tudo solto. Né? Então, existem alguns pais que me procuram e falam assim, meu filho tem uma senha no celular e eu não posso nem ter o acesso. Aí eu falo, mas ele paga as contas já? Porque se ainda ele não paga as contas, ele depende de você. E se ele depende de você, você tem a responsabilidade de saber o que ele faz. Até porque nós precisamos lembrar, né, Russo, que qualquer coisa que venha a acontecer com este adolescente, ou que ele faça dentro das redes sociais, quem vai responder são os pais. Né? Então, será que a gente realmente não precisa estar presente e acompanhar o que ele está fazendo? É importante ter essa supervisão. Recentemente, até numa sala de aula, eu peguei um termo do direito. O adolescente precisa ter uma liberdade assistida, uma espécie de liberdade assistida. Perfeito. Né? Que é, enfim, em outro contexto, mas dentro dessa questão das redes sociais, ele precisa ser livre, mas com acompanhamento, ter ali a assistência das famílias para que não fique, exatamente como você mencionou, uma situação muito aberta e de extrema liberdade, porque aí começam a ter consequências danosas das redes sociais. E uma delas, imagino que seja na escola. Como que a gente pode pensar nas consequências do uso excessivo? Né? Claro que o uso moderado de redes sociais, todos nós imaginamos, né, como algo positivo. Mas como o uso excessivo interfere no desempenho escolar dos alunos? Total. E os professores hoje, eles percebem isso nitidamente, a dependência dos alunos. Né? Primeiro, a irritabilidade, a concentração, porque hoje eles não conseguem se concentrar para nada. Né? As questões resolutivas, como eles estão tão acostumados o tempo todo a buscar respostas na internet, pensar ficou difícil.
até para trabalhar com a frustração de que ele não sabe e ele precisa aprender aquilo. Então, parece que ficou fácil. Para que eu vou ficar assistindo essa aula? Para que eu vou ficar aqui esse tempo todo tendo que prestar atenção? Se depois eu chego lá na minha casa, eu dou lá um Google, entro no YouTube, eu faço qualquer coisa e eu tenho uma aula pronta, né? E aí que a gente percebe que isso, fora dos muros da escola, começa também a trazer questões bastante delicadas no convívio entre eles. Porque os adolescentes não conseguem mais ter o poder de concentração, não conseguem se relacionar, não conseguem trabalhar com a frustração e, pior, não conseguem resolver os seus próprios conflitos. E essa solução de conflitos e ter uma dificuldade com a frustração, eu imagino que também acabe tendo como ocorrência a necessidade de resolução rápida dos problemas. Então, você mencionou sobre frustração. Hoje, o Dr. Google, o Dr. ChatGPT, ele resolve todos os meus problemas. Ele é meu terapeuta, ele é meu médico, ele é meu psicólogo, meu psiquiatra, ele é meu tudo, né? Como que a gente consegue passar essa mensagem para o adolescente, no caso aqui como professores, em relação à conscientização desse ambiente que parece ter todas as respostas prontas e corretas, quando a gente sabe que não são corretas, Exato. Nem sempre. E o que a gente precisa fazer, né? Como trabalhar com este adolescente, como trabalhar com este aluno, trazendo para ele a conscientização, né? A primeira coisa que a gente tem que sempre mostrar para ele é o quanto isso atrapalha quando ele não está preparado para trabalhar com a sua própria crise de ansiedade. O que acontece? Muitas das vezes ele está tão acostumado, não preciso prestar atenção, não consigo me dedicar, não consigo ficar aqui com a concentração, e aí ele espera chegar na casa dele e buscar os doutores da internet, como você mesmo trouxe sabiamente, né? Só que aí, quando ele chega no vestibular, quando ele tem uma prova, que é somente ele ali que tem que resolver, é a hora que ele entra na crise, né? Na crise de ansiedade, é a hora que ele fica com medo e não sabe trabalhar com as suas emoções, é a hora que ele perde o sono, e aí entra o papel do professor. Quando a gente percebe que este adolescente, este aluno mesmo, ele vem para as aulas e ele não consegue se concentrar, é a hora que a gente precisa chamar até a família junto e falar, olha, você está vendo o quanto está sendo prejudicial para você? Porque você precisa aprender a se concentrar. E isso é gradativo, é treino, né? Ninguém sai aí, agora eu sou concentrado. Não. As avaliações, elas são mesmo uma forma de trabalhar com as nossas emoções. Porque quando a gente começa um simples exercício de matemática, que você precisa buscar ali diversas soluções e resoluções, é para você aprender a resolver os conflitos da sua vida. É para você começar a criar estratégias para também resolver situações que aparecem. E muitas vezes de uma hora para outra. Sim. Então é importante, né, que os alunos, aí, os adolescentes, tenham essa consciência do papel deles como autônomos na sua própria vida, mas sempre lembrando aí em relação aos excessos. E os pais, muitas vezes, eles têm muitas dúvidas sobre como lidar com o adolescente em casa, né? Então, às vezes, nós temos aí adolescentes que muitas vezes acabam ocupando o papel de reizinhos da casa. Como impor limites numa geração que, de certa forma, não conseguiu impor os limites, no caso pelos pais, e os adolescentes acabam se sentindo um tanto quanto livres e talvez soltos, digamos assim, né? É importante, né, Russo, a gente sempre trazer que o diálogo ainda é a solução para tudo dentro de casa. Né? O ambiente saudável, ele resolve muitas questões e evita muitos problemas futuros. O que é importante? A família estar atenta. Começou a perceber, o seu filho só fica no celular. Você vai conversar com ele, ele não consegue prestar atenção em uma palavra que você fala. Ele fica o tempo todo. Tá bom, mãe, fala. Fala e ele tá lá no celular, né? Ou essa dependência, não quero mais sair com os meus amigos, só quero ficar no meu quarto, porque aqui é muito melhor. Ele fica nas redes sociais. Você olha as fotos e fala, não é verdade o que ele posta, porque muitas das vezes ele posta o mundo ideal que ele gostaria e não é o real. A gente vê muitos adolescentes que se preparam para tirar uma foto para ficar esperando as curtidas, né? Aí é a hora que você precisa. Olha, vamos sentar porque eu estou preocupado com você. E como sua mãe, como seu pai, eu quero saber o que está acontecendo com você. Não adianta chegar e proibir simplesmente você tirar o celular. Lembrando que quem deu foi você, né? E o momento que você deu, nossa, foi a coisa mais maravilhosa. E aí, do nada, você vai tirar.
Então, não pode virar punição, algo que você também trouxe. De novo, a gente precisa voltar. Diálogo sempre. Né? Por que você está buscando só as redes sociais? Porque aqui em casa a gente já não consegue mais conversar. E lembrando, o adolescente ele busca meios para ele ter prazer. Então, talvez, está faltando aí essa conversa, está faltando essa convivência, está faltando esse passeio familiar, esse jantar para um olhar no olho no outro e saber como que você está, como que está a sua escola, quais estão sendo as suas dificuldades. Né? Principalmente, a gente precisa sempre se colocar no lugar deste aluno, deste seu filho. Muitas vezes ele não sabe chegar até você e falar, não estou bem, estou com problemas. Ele fica esperando porque você observe e pergunte, né? Então, diálogo é muito importante. É importante também para os pais esse recado, porque a gente está dando a mensagem aqui inicialmente para os adolescentes, mas, essencialmente, né, esses adolescentes, eles estão, o que acontece? Eles estão sem um pouco de suporte dos pais, porque a gente está falando aqui dos recados para os adolescentes, mas também os pais estão imersos, às vezes, nas redes sociais. Né? Então, como fazer com que aí o recado para pais e adolescentes possam ter uma autorregulação, digamos assim, do uso das redes sociais? Porque os pais ficam 2, 3, 4 horas nas redes sociais e depois apontam muitas vezes para o filho, você está usando muito o celular, cuidado, viu? Perfeito, Russo. Você trouxe a questão do modelo, né? Muitas vezes nós percebemos isso. O pai diz, nossa, você só fica no celular, você não conversa com a gente. Mas esse pai passa o tempo todo só no celular. Essa mãe é o dia todo pesquisando coisas no celular. Aí, às vezes tem aquela desculpa, né? Ah, mas eu trabalho. Mas e quando você não está trabalhando? Será que você também não consegue se desconectar? Nós precisamos trazer isso para o nosso contexto, né? Nós devemos cobrar, sim, mas devemos cobrar não por palavras, e sim pelos exemplos. Então, quer que seu filho fique menos no celular? Fique você primeiro. Né? Quer que ele não saia postando tudo da vida? Cuidado com o que você também posta. Então, nós precisamos trabalhar essa questão mesmo do modelo. Né? Eu preciso que o meu filho se espelhe em mim, mas qual está sendo o modelo oferecido dentro da minha casa? E como desenvolver esse modelo a partir de um mundo offline? Né? Porque muitas vezes nós associamos aí as vivências e os prazeres de conviver, jogos e tarefas, tudo no online. É claro que nós sabemos que o online resolve muitos dos nossos problemas. Nós não vamos mais a banco como íamos antigamente. Mas como fazer esse adolescente voltar a ter interesse pelo mundo offline, né? Sim, é importante a gente ouvir, né? Será que os adolescentes, ele realmente está sabendo fazer as suas escolhas? Ou hoje ele também tem a dificuldade de se relacionar? Porque muitas vezes que ele se isola é porque ele não sabe lidar com algumas situações. E aí, será que esse pai está participando da vida? Será que ele está entendendo por que o filho prefere ficar muito mais sozinho? Por que o filho muitas vezes vai para uma conversa com pessoas que ele nem conhece? Por que essa necessidade? Então, será que ele tem medo de se expor? Será que ele tem medo de mostrar quem realmente ele é? E aí que as famílias, novamente, precisam ter esse cuidado. Meu adolescente não tem mais interesse de vida social. Meu adolescente tem uma necessidade, ou ele vive irritado, a gente não pode falar nada, mas ele ri muito quando ele está ali nas redes sociais. Ele ri muito quando ele posta. E aí? Será que realmente ele está sendo ele? Será que ele está tendo as escolhas assertivas? Né? Então, de novo, lembrando, o seu filho é menor de idade, a responsabilidade dele é sua. Precisamos ter essa supervisão em tudo que ele faz. E, novamente, né? Seu filho tem segurança de chegar para você e falar, mãe, eu preciso da sua ajuda? Ou ele busca nas redes sociais o apoio que ele precisava? É importante ter esse canal de comunicação aberto, porque para que os pais sejam bons conselheiros, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala em rede social, às vezes a gente pensa inicialmente no Instagram, no Facebook, mas temos também Discords e ambientes muito mais inacessíveis aos adultos, que os adolescentes acabam buscando ajuda em completos desconhecidos. Até os namoros virtuais, né? Exatamente. Hoje em dia. Sobre a questão da segurança, né? Segurança física, segurança psicológica. E muitas vezes os pais pensam e indagam a respeito de aplicativos de controle parental.
né, meio que uma espécie de supervisão, se isso não estaria invadindo demais o espaço do adolescente. O que você acha sobre esses aplicativos? Eles ajudam, mas eles não podem ser os responsáveis totais por essa supervisão, né? Porque tem pai que fala, ele não tá vindo nenhuma mensagem aqui, é porque tá tudo bem, ele não tá instalando nada, ele não tá entrando em nenhum site. Vamos de novo. Qual é o papel desta família, né? O seu filho, ele realmente tem receio de você saber o que ele está olhando? Mas se ele tem esse receio, o porquê que ele tem? O que você não poderia saber que ele está vendo? O que ele está fazendo que você... Aí é mais um motivo para você se preocupar. Porque se o seu filho tem muito medo de você descobrir o que ele está fazendo ou buscando nas redes sociais, aí está um ponto-chave para você buscar, sim, e tentar entender o que eu não posso saber, o que ele esconde. Se a gente tem uma relação saudável, o seu filho vai ter abertura para falar, mãe, eu entro aqui, eu entro ali, eu não escondo nada, está acontecendo isso. E lembrando que, às vezes, o perigo está até num grupo do WhatsApp. Não é só lá, né, nas redes sociais, mas num grupo do WhatsApp você pode ter um grande problema de questões de bullying e você que vai responder enquanto pai. Né? Então, o cyberbullying, então a gente também precisa cuidar. Então, o seu filho começou com essa preocupação de não pode mexer no meu celular, você não pode ter minha senha e você não pode saber o que eu estou fazendo, mesmo escondido, vá e olhe, porque aí tem. E aí abre aí um sinal de alerta para vocês, né? É importante esse recado aqui da nossa convidada. Hoje estamos com a Luciana de Paula, especialista em educação socioemocional da Escola da Inteligência. E para finalizar nosso papo, hoje uma conversa mais rápida, que dica, que conselhos você daria para os pais, para os educadores, para ajudar esse adolescente no cotidiano, no dia a dia? Como que nós podemos ajudar os adolescentes muitas vezes perdidos? Como nós podemos ser um caminho aí para esses adolescentes? Fortalecendo os vínculos, né? Ainda os vínculos, o abraço, a conversa e o não julgamento, porque os adolescentes, os nossos filhos, muitas vezes eles querem conversar conosco, só que eles já sabem que a gente vem primeiro com o sermão e não com o acolhimento. Então, eles nos buscam, a gente começa, não, mas você está vendo por isso? E a gente não escuta o que eles realmente falam. Simplesmente, a gente já começa a despejar um monte de sermão. E, no final, a gente pergunta, tá, e o que você estava falando? E, geralmente, eles dizem assim, não, nada. Ele já encerrou o assunto. E, muitas das vezes, é aí que mora o perigo. Porque ele fala, por que eu vou buscar a ajuda da minha família, conversar com meu pai, com a minha mãe, ou até com o meu professor, se eu já sei qual será a reação? Então, é acolher sem julgar, né? Lembrando que o adulto da relação é você. Então, sem brigar, sem gritar. Né? Exato. E assim, sem falar, eu não te avisei, né? Eu sempre trago uma história assim, né, Russo, que se o seu filho estiver se afogando, o que você faz primeiro? Você primeiro socorre, você pede para todos os santos, ele sara e aí você abraça. Aí, a hora que ele volta a respirar, você xinga. Né? Aí é a mesma coisa. Então, assim, todas as vezes que o seu filho vier para você, escuta primeiro. Depois você julga. Né? Não faça ao contrário, não dê o sermão ou o julgamento. Porque aí você vai afastar e vai quebrar as relações. E hoje nós estamos carentes de relações sociais, né? Do acolhimento, do carinho, do entendimento. Né? Então, o mais importante, criem e fortaleçam conexões e vínculos. Então, hoje, nossa entrevistada, Luciana de Paula, nós gostaríamos de agradecer sua disponibilidade aqui de falar conosco. Agradeço. Se quiser deixar uma última mensagem, uma última orientação aqui para os nossos espectadores, nossos alunos, nossos pais, aqui do nosso Geração Marconi, fique à vontade. Bom, a mensagem vai: criem vínculos, se fortaleçam, não tenham medo de buscar ajuda. Nem sempre a gente acha que a gente acerta, nem como pais e nem como alunos, né? Nem como filhos a gente acerta o tempo todo. Tem dúvida de algo? Busca ajuda. Fale, tire dúvidas, mas não fique neste mundo achando que está tudo bem e criando um mundo paralelo, porque o mundo real espera por você. Bacana, o recado está dado e estaremos em breve com mais um Geração Marconi. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Luciana. Até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau.